Nossa planta de hoje é a cânfora, também conhecido como cânfora de jardim. O seu nome científico é Artemisia canforata. Tem algum parentesco com outras plantas que nós temos cultivadas em jardim normalmente e hortas também medicinais. Essa planta ela é nativa da América do Sul, cresce no Brasil, bastante cultivada aí na região centro-oeste brasileira. É uma planta relativamente rasteira, em torno de 30 até 60 centímetros de altura. As suas folhas são picotadas e também na cor verde acinzentada. Essas são as principais características da planta e ela deve ser cultivada a sol pleno. Por ter um grande conteúdo de óleos essenciais e aromáticos, essa planta necessita da luz solar para que possa realmente produzir os seus princípios ativos. Ela foi e é utilizada ainda pelos índios, na região andina, especialmente no Peru. E aí, nessa região, essa planta ela é utilizada e foi utilizada especialmente como sedativa, ansiolítica também. Atualmente, com os estudos científicos, essa planta tem indicação especialmente para problemas de pele, de uso tópico. Por ela conter bastante óleo essencial, nós devemos fazer o preparado do tipo infusão, que vai conseguir extrair a maior quantidade dos princípios ativos dos seus óleos e fazer sua ação terapêutica na pele. E essa pele não pode estar desintegrada, não pode estar com ferimento ou algo do tipo. Ela serve para tratar aí contusões, alguns casos de reumatismo também, que tem um processo inflamatório, até mesmo picada de insetos. Essa planta tem uma boa indicação para esses relatos na literatura científica. De uso popular, na literatura fala-se de até para utilização como antiepilético para epilepsia, também como reumatismo, que foi confirmado pelo estudo científico, e também para ações ali relacionadas à sedação e ansiolítico também pode ser utilizado, mas que os estudos científicos contradizem por ter uma concentração tóxica para nós. Então, a nossa recomendação é que faça a utilização da planta somente por uso tópico, porque tem outras plantas mais bem estudadas, mais seguras nesse sentido de ser aí relacionado à sedação, à insônia, melhorar o processo de insônia e também algumas plantas que podem agir em convulsões também. Essa é uma planta, então, que nós não devemos fazer ingestão por via oral, cultivar ela em sol pleno, realmente. E aí, para vocês colherem, o principal método é que possa colher ela especialmente próximo do meio-dia, onde o sol já está a pino e a sua quantidade de óleos essenciais está em boa quantidade. E sempre que possível, colher na lua cheia, tendo em vista que a planta precisa tanto da luz solar quanto da luz lunar. Então, nós colhemos a nossa planta, ela está aqui, a nossa planta. Como é uma planta bem recortada, picotada, as folhas, são bem miudinhas essas folhas, e aí nós devemos utilizar a parte mole, que são aqui as folhas dessa planta. O caule não tem necessidade de utilização, porque ele não tem princípios ativos voláteis ou os óleos essenciais, os quais nós estamos em busca. Então, o que se faz é realmente retirar com a mão ou com uma tesoura essa parte folhosa da planta para ser utilizada na quantidade que nós vamos fazer o nosso chá. Como esse chá aqui ele é para ser utilizado externamente, não precisamos ficar muito preocupados com a quantidade. Pode ser até uma quantidade mais elevada, não extrapolando muito, mas uma quantidade que seria uma mão cheia, não a metade de uma mão, uma palma da mão semi-aberta. Então essa quantidade nós separamos aqui, está aqui, já foi higienizada essa planta. Não precisa ficar passando a mão na planta para lavar ela, por ter uma quantidade de óleo, sempre importante deixar só a água cair em cima dela, para que tenha um fluxo ali, que possa tirar as pequenas sujidades. Como não vai haver ingestão, é simplesmente então separar a parte que nós vamos utilizá-la e depois fazer o nosso preparado do tipo chá infusão. Então, nós separamos a nossa mudinha, a nossa planta, a nossa quantidade e nós vamos aqui ao preparo. Vamos conosco? Como de praxe, para essa nossa quantidade, nós temos aqui 500 ml de água, que a gente vai agora deixar ferver, começar a entrar em ebulição. Nós aqui utilizamos esse ebulidor
Então primeiro nós vamos colocar ele dentro do nosso recipiente com água e depois na tomada. Assim que a água começar a ebulir, nós devemos retirar o ebulidor, adicionar a nossa planta na panela, e a panela sempre de aço inoxidável, para não deixar resquícios, né, de algum metal pesado, e aí verter essa água quente em cima da planta que está na panela e vamos aguardar 10 minutos. Aguardamos então os 10 minutos para que possa ser feita a extração da planta, dos óleos essenciais dessa planta. E uma indicação que também pode ser feita com essa planta aqui é descongestionar as vias aéreas superiores, onde nós temos aqui então dentro desse processo que está sendo feita a extração com o tipo chá infusão, nós podemos abrir a panela e respirar aqui o vapor que está sendo exalado a partir dela. Por ter essa planta conter bastante quantidade aí de óleos essenciais, especialmente derivados da cânfora, né? Ela refresca as vias aéreas superiores e isso vai descongestionar por ter vários componentes facilitando a respiração então dessas vias, né? Das narinas no caso. Então a nossa planta aqui já foi deixado o tempo necessário e aí nós vamos pegar um outro recipiente, pode ser o mesmo recipiente que nós medimos a nossa água. Vamos pegar aqui a nossa peneira e fazer o processo de coar essa planta. Como ela não pode ser utilizada por via oral, a nossa recomendação é que você utilize ela através de uma compressa, de um pano ou uma gaze pode ser utilizado, e essa compressa, né, é que a gente vai demonstrar aqui. Se porventura você tiver também um álcool aí de 46% ou mais, um percentual maior de etanol, de álcool mesmo, dentro da sua garrafa, você pode colocar a cânfora dentro da garrafa, deixar ali, né, fazendo uma extração, que é do tipo maceração nesse caso, e fazer depois a utilização também por via tópica através de uma compressa. Nesse caso seria equivalente a um álcool com arnica, né, que muita gente conhece em casa, que faz o álcool com arnica. Nesse caso seria um álcool com cânfora, utilizando essa planta que é anti-inflamatória para processos aí relacionados à pele. Como nós vamos aqui utilizar, vou pegar um pano, né, esse pano aqui mesmo, um pano de prato, pode ser um pano de prato, né, que você tenha na sua casa. Nós devemos então molhar esse pano aqui, né, embeber o pano junto com o nosso líquido. Esse líquido ele tem que estar quente, porque se ele estiver frio, não vai conseguir dilatar a nossa pele e, consequentemente, vai absorver uma menor quantidade para fazer efeito. Então, a nossa recomendação é que faça com o chá quente mesmo, ou você possa esquentá-lo, né, ao longo de um período, lembrando que a utilização no máximo de 12 horas, que é o recomendado. Pode ser utilizado até 24 horas, porém a nossa recomendação, que a gente segue algumas literaturas mais, né, restritivas, e ela pede para utilizar até 12 horas o preparado para não degradar muito os princípios ativos. Como nós embebemos aqui o nosso pano, nós vamos retirar então o excesso e aí depois é só fazer, né, em cima da região que você quer colocar. Você então coloque esse pano aqui ou sua gaze em cima e deixe por aproximadamente 10 minutos fazendo o efeito. Então, para aquelas pessoas que têm reumatismo, né, alguma inflamação nas articulações, esse é um resultado bacana que se tem se fizer a utilização dessa forma para amenizar as sensações dolorosas e também o processo inflamatório. Alguma contusão, alguma pancada você pode utilizar também, ou o álcool, né, se você for fazer a maceração, ou dessa forma aqui, que é do chá do tipo infusão, colocando a compressa. Essa aqui foi nossa planta de hoje, que é a cânfora, né? Se você tiver no jardim ela, utilize ela, uma planta aqui de uso tópico bem seguro, porém essa é uma planta que, se for utilizada por via oral, tem os seus cuidados que a gente não recomenda por conta de ter outras plantas mais seguras do que ela. Espero que vocês tenham curtido a nossa dica de hoje. A Farmácia Verde aqui se faz presente, cultivando saúde.